Olá pessoal, me chamo Paulo Vitor Rodrigues Castro, sou advogado atuante na área do direito criminal e do direito à saúde e vou falar um pouco para vocês hoje sobre as possíveis implicações penais em casos de descumprimento das normas sanitárias decorrentes da pandemia do coronavírus. Logo de início, importante deixar claro que pessoalmente eu sou a favor dessas medidas sanitárias, principalmente considerando o nosso atual cenário. Já são quase 260 mil mortos e quase 11 milhões de infectados em todo o Brasil. Entretanto, nesse vídeo eu pretendo fazer uma abordagem técnica com linguagem bastante simples para explicar que nem todo descumprimento dessas normas sanitárias vão se enquadrar necessariamente em um crime. Para o controle da pandemia no Brasil, foram implementadas diversas medidas sanitárias, tanto pela União quanto pelos estados e municípios. Eu vou me concentrar em 5 possíveis e hipotéticos crimes que o agente pode cometer desrespeitando essas medidas sanitárias. O primeiro crime é o crime de epidemia, previsto no artigo 267 do Código Penal. Trata-se de um crime extremamente grave. A pena máxima pode chegar a 30 anos. Em resumo, é quando o agente der causa à epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Esse tipo penal não se aplica no caso do coronavírus no Brasil, porque não se pode dar causa a algo que já se iniciou. Esse tipo penal só se aplicaria se a conduta do autor, do agente, tivesse dado causa a uma epidemia até então inexistente. Segundo tipo penal, omissão de notificação de doença. Trata-se de crime próprio, praticado apenas pelo profissional médico. É quando o médico deixa de denunciar à autoridade pública algum caso de coronavírus. O terceiro enquadramento penal está previsto no artigo 131 do Código Penal. É o perigo de contágio de moléstia grave. É um crime de conceituação simples. É aquela pessoa que sabe que está contaminada com coronavírus e ainda assim pratica ato com a finalidade de transmissão, isto é, com a vontade de transmitir a terceiro. Eu vou dar uma atenção especial para as próximas duas condutas. A razão é bem simples. Essas duas condutas são as mais utilizadas pelas autoridades para fundamentar um possível enquadramento criminal e também são as condutas mais noticiadas pela mídia. A primeira é o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Desobedecer ordem legal de funcionário público. Importante deixar registrado que essa ordem de funcionário público corresponde a um comando pessoal direto proferido por um funcionário público a uma outra pessoa de forma individualizada. Esta ordem não se confunde com o comando geral e impessoal. Portanto, a proibição prevista, estabelecida por norma, por decreto ou por lei, não é uma ordem no sentido do artigo 330 do Código Penal. Por exemplo, se uma pessoa estiver caminhando pela rua e for abordada pela polícia, o fato de ela estar descumprindo um decreto que imponha o isolamento social pode configurar uma infração administrativa, mas não vai se configurar o crime de desobediência. Apenas irá se configurar o crime de desobediência se, após a ordem direta do funcionário público, a polícia no caso, mesmo assim a pessoa insistir no descumprimento. Por fim, e talvez o crime que mais se enquadra na situação do coronavírus, é o crime de infração de medida sanitária preventiva, previsto no artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Sem sombra de dúvidas, essa norma é a norma que melhor se enquadra nos casos de descumprimento das medidas sanitárias decorrentes do coronavírus. Inclusive, essa norma foi mencionada taxativamente na Portaria Interministerial número 5 de 2020. Há uma divergência acerca da aplicação desse crime, do enquadramento desse crime
nos casos de descumprimento das medidas sanitárias decorrentes do coronavírus. Nós temos duas correntes. A primeira corrente defende que só será crime se o agente estiver descumprindo as medidas estabelecidas pela lei federal, uma lei complementar, a lei número 13.979 de 2020. Essa lei estabelece 3 medidas: o isolamento de pessoas doentes ou contaminadas, o isolamento de objetos, animais e pessoas suspeitos de contaminação e a restrição de entrada e saída de pessoas no país. A outra corrente, que talvez é a corrente majoritária no Brasil, defende que o descumprimento de qualquer decreto, qualquer ato normativo, seja estadual ou municipal, é passível sim de enquadramento no crime previsto no artigo 268.